Doutor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor também, justamente sobre esse caso. O senhor acredita, então, que no dia de ontem houve aí uma inversão das testemunhas para deixar um pouco de lado o Misael e falar sobre o Evandro e assim prejudicá-lo? Eu não sei se isso daí foi feito de forma proposital. O que eu sei é o seguinte, que o doutor Olim está dizendo que o Evandro sabia do crime. Aí eu pergunto para todos, qual é o mecanismo, a tecnologia, que se consegue adentrar dentro do cérebro humano para se saber se alguém sabia ou não de alguma coisa? O Evandro está preso apenas por ligações e ter admitido ter buscado o Misael na represa. Agora, isso seria uma prova segura, cabal, para poder condenar alguém a até 30 anos de prisão? Me parece que não. Ainda mais cerceando o direito dele de exercer o contraditório. Então o senhor acredita que o cliente do senhor está sendo prejudicado sim e situações virão a partir do mês que vem através do julgamento dele, né? Exatamente, exatamente. Eu não tenho a menor dúvida que houve o prejuízo. Para mim, isso daí já está consumado. Agora, o desembargador, ele não está aqui para sentir o que está acontecendo aqui. Embora esteja sendo transmitido direto, os desembargadores têm muitos processos, não tem tempo para ficar acompanhando aqui. Então eu preciso demonstrar aos desembargadores, que é a 12ª Câmara de Direito Criminal daqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que o prejuízo ocorreu. Aliás, o que está ocorrendo aqui, e pode ocorrer no julgamento do Evandro, é um instituto chamado fruto da árvore envenenada. Ou seja, uma prova nula ser usada contra o Evandro. E é justamente isso que eu quero evitar. Se tiver que ser condenado, que seja, mas dentro dos dogmas constitucionais, que seja preservado a ele todos os direitos e garantias. Então, doutor, pelo que eu estou entendendo, o senhor acredita justamente na questão da influência dessas informações, da influência do que foi dito em plenário no julgamento do Misael. Tudo isso, então, vai prejudicar realmente o cliente do senhor com o novo júri, o júri do cliente do senhor, né? Que é das pessoas que estão aqui fora. Exatamente. A influência já houve. A mídia, ela simplesmente relata fatos. Só que esses fatos podem influenciar pessoas. Então, a minha preocupação é justamente essa. Eu deveria estar dentro do plenário, não para os debates, repito, não para os debates, que isso eu não posso e nem pleiteio isso, mas de fazer perguntas e questionar o doutor Olim, por exemplo. Porque, quanto aos laudos periciais, algas, substâncias no sapato, isso nada interessa ao Evandro. Nada interessa ao Evandro. Agora, o pescador me interessaria, porque ele disse que não viu uma segunda pessoa, só viu uma. Então eu queria saber, era noite, se o Evandro foi buscar, se era noite, o farol do carro deveria estar aceso, ele deveria ter visto. Entendi, doutor Olim, pois não. É o seguinte, nós estamos aqui com o doutor Ariel também, ele tem uma pergunta para fazer para o senhor nessa discussão, nesse bate-papo, para falar sobre esse caso. Doutor Ariel, por favor. Doutor, em algum momento a polícia chegou a provar que o Evandro teria contribuído com o assassinato, por exemplo, contribuído para que o carro entrasse na água, já que a causa da morte foi o próprio afogamento? Não, não, não. A acusação contra o Evandro é de ter auxiliado, que ele estivesse sabendo do homicídio e foi buscar o Misael após o homicídio. Esta é a acusação. Então, não há laudos quanto ao sapato ou vestes do Evandro. Não há. O que há, segundo a polícia, são ligações para o Evandro, Misael Evandro, Evandro Altair. Altair é irmão do Misael. Por que o Altair não foi investigado? Eu não estou dizendo que ele é culpado, não é isso. Agora, a investigação ela não pode ser parcial. Sim. O doutor Olim apreendeu uma máquina, um computador num posto de gasolina, isso ele disse ontem aqui, que deveria ter 16 câmeras, imagens de 16 câmeras. Ele pegou esse computador, segundo a concepção dele, não havia nada que interessava a investigação e devolveu. Ora,
Caberia ele fazer o auto de exibição e apreensão dessa máquina e mandar para a perícia. Pois é. Ô, doutor, é o seguinte, nós estamos acompanhando aqui imagens ao vivo agora, começaram os trabalhos. Eu quero o áudio, por favor, Marquinhos, para a gente ouvir. Essas são as imagens ao vivo lá do Fórum de Guarulhos, na Grande São Paulo. Os trabalhos estão começando agora. Vamos ouvir só um pouquinho. Empurrar o carro com as 4 rodas descoladas do chão? Não saberia dizer. Inclusive, para mim, foi até uma surpresa a pessoa conseguir jogar um carro nessas... Nunca atendi um caso nessa circunstância. O carro foi empurrado de frente ou de costas? Não saberia dizer. Provavelmente de frente. Empurrado com a frente para a represa. Provavelmente. Provavelmente. Você está vendo aí as imagens ao vivo, a testemunha depondo ali. Quando o senhor afirma, perito, dos trabalhos do julgamento que o réu de Misael Bispo precisaria entrar na água para empurrar o carro, o senhor... Doutor Ariel está destacando o seu raciocínio esse que está prestando depoimento é o perito. É o perito também do caso que você está acompanhando aqui no Se Liga Brasil. O advogado continua lá do lado de fora, junto com o Ed Polo, ouvindo. Ô, doutor, diante dessa situação, a gente está vendo, a gente tem acesso ao julgamento, está sendo aí mostrado pelas emissoras de televisão, rádio, internet. O senhor acredita que essa decisão de mostrar, deixar às claras a transmissão desse julgamento, justamente esse caso também teria contribuído para prejudicar o cliente do senhor diante desses depoimentos, ou de qualquer maneira as informações passadas pelas testemunhas lá no plenário iriam vazar para a imprensa de qualquer maneira e ter aí essa influência diante da opinião pública e dos jurados que podem vir no julgamento? Só para te abastecer, Douglas, antes do doutor responder, quem está prestando o depoimento agora é o doutor Renato Patoli. Ele é perito que fez toda a dinâmica. Inclusive coloca, né, segundo informações desse perito, ele coloca o Evandro também, que teria essa participação na chegada para buscar o Misael. Por isso o depoimento também é acompanhado com detalhes aqui pelo doutor, visto que esse também perito pode acabar também influenciando, segundo o senhor, a questões dos jurados. Com relação ao que o Douglas perguntou, essa exibição, o senhor acha que ela é boa ou má para quem está passando por esse momento difícil? Olha, eu sou totalmente a favor da transmissão. O Poder Judiciário deve ser transparente. A melhor forma de se evitar uma corrupção ou um ato ilegal é a transparência. Então, eu sou totalmente favorável à transmissão. Aliás, se não fosse essa repercussão, eu não poderia estar passando para todos o cerceamento de defesa que o Evandro sofreu. Se fosse somente nos bastidores, eu não teria essa oportunidade. Então, com a presença da mídia, isso é extremamente importante para que o povo possa entender quais são os argumentos, quais são as provas efetivamente juntadas nos autos, sob o crivo do contraditório. Agora, a mídia passa uma versão, outras emissoras passam outras. Quem vai compor o plenário tem a noção somente daquilo que ele viu. Mas os autos trazem muito mais informações. E isso deve ser prestigiado pela imprensa.